Amigos do canal Vanguarda Espírita, hoje nós temos um assunto extremamente importante, fantástico eu diria, é um assunto capital. Por quê? Porque ele é a base da nossa doutrina espírita. Nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que não só para a doutrina espírita, para a religião cristã, ele é o ponto fundamental. Por quê? Porque se reporta a todos os ensinamentos do Cristo, não é? Tudo aquilo que Jesus colocou para que nós soubéssemos, para que nós nos orientássemos, está no Evangelho. E que livro é este? Palavra derivada do grego Evangelium. O Evangelho significa boa nova. É isso que quer dizer esta palavra em latim. Ou boa e feliz notícia, novidade fortunosa. Essa auspiciosa novidade tem a ver com os ensinamentos e exemplos de Jesus. No início da religião cristã, a expressão evangelho era utilizada, portanto, em relação às palavras e aos atos de Jesus. Referiu-se depois ao registro escrito que se fez do seu ensino. Tudo o que Jesus orientava, demonstrava ou fazia, quando ele conseguia, ele reunia, não é, as pessoas numa praça, no templo, e ali ele explicava o seu evangelho, ou mesmo um local de caminhada onde passavam outros transeuntes. Então eles reuniam as pessoas e colocava-se dentro do Evangelho das Boas Notícias, que eram divulgadas para outros assuntos também. Nesse caso específico, nós estamos falando de Jesus. Mas todas as notícias naquela época, elas eram disseminadas desta maneira. Reuniam-se pessoas e alguém então adiantava-se e colocava lá a sua palavra, não é? Aquilo que ele precisava dizer. Aquilo que Jesus falou, sem escrever, porque ele absolutamente nunca escreveu nada, não se tem notícia de Jesus em lugar nenhum que ele tenha deixado algo escrito, ele nunca escreveu, nunca deixou absolutamente nada que pudesse ser referenciado como escrita de Jesus. Mas, após a sua morte, os evangelistas então ditaram, os que puderam escrever, escreveram, mas alguns ditaram todos os acontecimentos que haviam se passado durante a vida de Jesus. Há uma ideia histórica de que os evangelhos foram escritos aproximadamente 50 anos a 70 anos após a morte do Cristo. Muito embora esse vocábulo apareça 75 vezes no Novo Testamento, ele forma um conjunto de 4 livros conhecidos como os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Destes 4 evangelistas, Lucas é um dos que não conviveu com Jesus. A ele foi solicitado por Paulo que escrevesse um evangelho, não é? Que ele relatasse a vida de Jesus. O próprio Paulo queria fazer isso, mas ele não tinha tempo hábil, não é? E realmente ele não conseguiria escrever este evangelho. E a mãe de Jesus, Maria, ela ajudou Lucas com lembranças do Cristo, com lembranças de tudo aquilo que ele tinha feito. Ela ditou então para Lucas todos esses fatos acontecidos com Cristo, e Lucas então tem um dos evangelhos no Novo Testamento que é espetacular. O Evangelho de Lucas, ele é como todos são, não é? Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos, as quais dizem respeito aos atos comuns da vida do Cristo, aos milagres, às predições, às palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e ao ensino moral. No entanto,
o Espírito Emmanuel nos relata, nos ressalta que a grandeza da doutrina não reside na circunstância do Evangelho de Marcos ou Mateus ou Lucas ou de João. Ele está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, das lições divinas de Jesus, atravessando as idades e atraindo os corações. É que as portas adentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas. Então, é uma grande realidade. Tudo aquilo que Jesus deixou, todos os ensinamentos, toda essa missão, esse missianato dele maravilhoso, fantástico, inenarrável. Jesus foi um homem incomparável, que até hoje nós ainda não o compreendemos em toda a sua essência. Então tudo aquilo que ele falou é para quê? Para que nós pudéssemos ter a nossa evolução. Ele veio orientar, deixar um roteiro, na verdade, para que nós pudéssemos nos orientar em cima deste roteiro, deste evangelho, e seguirmos a nossa vida dentro dos predicados do bem. Em sua essência, o evangelho representa o mais elevado código de conduta ética existente na humanidade. Não existe um código de ética e de moral mais correto do que o evangelho. Ele sempre está colocando quem lê dentro da direção correta do bem, levando o espírito à sua condição real, aquilo que ele deve vivenciar, aquilo que ele deve ser, aquilo que ele pode utilizar para a sua evolução. Fonte de preceitos morais, seu conteúdo nos aponta o caminho da sabedoria e da paz, no progresso espiritual, norteando a nossa vida e aspirações. E sua observância, desses evangelhos seria suficiente para transformar nosso mundo num local de extrema prosperidade. E o que é que nós queremos e o que é que nós estamos passando agora? Exatamente isso. Nós estamos no momento de transformação do nosso mundo, de provas e expiações, para um mundo de regeneração. E do que nós estamos nos valendo? Exatamente do Evangelho. Quanto mais Evangelho, melhor nós conseguiremos entender esta transição que nós estamos passando em todos os sentidos. É uma transição no próprio planeta, é uma transição da natureza e é uma transição para aqueles que vivem aqui neste planeta. Para o Espírito Emmanuel, o Evangelho é a revelação pela qual o Cristo nos entregou o mais amplo conhecimento de Deus. No Evangelho de São João, ele diz o seguinte, em diversos momentos, em diversos versículos deste Evangelho, o Cristo sempre reforça que ele está falando em nome do Pai, que ele opera as suas curas em nome do seu Pai, que tudo o que ele diz foi o Pai que solicitou a ele que o fizesse. Também diz que ele veio porque Deus, o Pai, pediu para que ele viesse transmitir as suas leis de caridade, de bondade, de retidão para nós. Então, ele, Jesus, está sempre colocando Deus acima de tudo, e acima de todos, e explicando em todos os seus dizeres, tudo aquilo que está escrito nesses 4 evangelhos, de que é o Pai que solicitou a ele que fizesse. E, portanto, mensagem do Evangelho é a de salvação, nunca de tormento. Por quê? Porque essa mensagem do Evangelho ela é fantástica em todos os sentidos, ela consola. O Evangelho é um livro consolador. Ele diz para nós, em qualquer página que se abra, em qualquer capítulo que se leia, em qualquer momento em que você estiver necessitando de uma palavra amiga ou
de um conhecimento, de aumentar o seu conhecimento, qualquer página ou qualquer capítulo do Evangelho nós iremos aprender. Certa vez perguntaram a Chico Xavier qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade. E sua resposta foi a seguinte: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do Sol na sustentação de nossa vida física. Olha que maravilha! Que resposta brilhante deste Chico Xavier, que era um apaixonado por Jesus, como todos nós, não é? Ele era um apaixonado pelo Cristo. Ele falava de Jesus sempre com emoção. As lágrimas vinham aos olhos do nosso querido Francisco Cândido Xavier quando ele falava do Cristo. E esta frase, esta referência a Jesus, ela é maravilhosa, da importância do Evangelho, aquilo que ele realmente significa para nós. Todos somos necessitados dos ensinamentos do Cristo. Todos somos necessitados dos ensinamentos do Cristo. Por quê? Porque somos a referência da matéria ainda primitiva na sua evolução, aquilo que nós precisamos fazer. Então somos necessitados do Evangelho porque, como eu disse no início da nossa conversa, o Evangelho é o nosso roteiro de evolução. E quando tomamos contato com a sua essência, o foco de nossos interesses e comportamento se altera substancialmente. À medida que nós vamos estudando o Evangelho, que aquilo vai colocando para dentro da nossa alma, do nosso íntimo, não é? Lá, nas fibras da alma, os ensinamentos, nós vamos modificando, nós vamos percebendo aquilo que precisamos tratar do nosso interior espiritual. E por quê? Por quê? Simplesmente pelo fato de que o seu exercício nos possibilita a plena conscientização dos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade. Ele diz aquilo que a humanidade é, aquilo que o próximo é, aquilo que, como nós devemos tratar a nós, não é? Em primeiro lugar, para podermos entender como deveremos tratar os outros. São condições imprescindíveis à correta e elevada convivência social. O sentido profundo de todas as parábolas do Evangelho nos possibilita um contato mais direto com o nosso próprio íntimo e com Deus. Ou seja, conseguimos uma visão mais elevada do Criador. O Evangelho, ele nos conecta de uma maneira mais fácil com Deus. Por quê? Porque ele vai estimulando a alma, ele vai estimulando o espírito, ele vai estimulando o nosso pensamento a pensar, não é? A refletir, a imaginar o mundo espiritual, a espiritualidade, a criação, o universo, a humanidade, aqueles que estão conosco. Todos esses sentidos se apuram quando nós vamos então estudando o Evangelho. Por quê? Porque eles nos dão um refletir mais intenso da própria consciência e uma percepção mais ampliada do verdadeiro sentido da nossa vida. Por quê? Porque senão nós não teríamos um sentido. A vida ficaria sem sentido, não é? Se não houvesse uma orientação como é o Evangelho, nós não teríamos absolutamente sentido na nossa vida. De onde nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui? Para onde é que nós vamos? O Evangelho nos coloca todas estas respostas na nossa mente espiritual. Allan Kardec, codificador da nossa querida doutrina espírita, anota: para os homens em particular, constitui aquele código, não é? Uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais
rigorosa justiça. É finalmente, acima de tudo, um roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Quando nós falamos em felicidade vindoura e falamos também em vida futura, nós falamos em existências que virão, não é? Hoje, nós estamos estudando o Evangelho, na espiritualidade nós vamos estudar o Evangelho, provavelmente nós viemos já de outras situações, de outras existências materiais e também espirituais, onde estudávamos o Evangelho. E o Evangelho, ele tem uma significância imprescindível. Por quê? À medida que nós maturamos o nosso conhecimento e lemos a mesma lição de algum tempo atrás, 2 anos, 3 anos atrás, então nós voltamos naquela lição e nos parece que está completamente diferente. Nós entendemos melhor. Houve alguma mudança na letra? Absolutamente, mas houve uma mudança no nosso comportamento. Então, na medida em que nós amadurecemos, nós vamos entendendo o Evangelho de uma maneira diferente. Nós vamos colocando o Evangelho de uma maneira mais robusta. Nós vamos enchendo, diríamos assim, as nossas condições do saber com uma condição extremamente fácil de entender melhor aquilo que antes tínhamos dificuldade no entendimento. No entanto, muitos evitam tomar contato com o Evangelho, e é uma realidade. Tem muitos que evitam tomar contato com o Evangelho por diversos motivos. Por não quererem conhecer o Cristo, por não interessarem estudar religião, não é? Ou qualquer fato que se torne uma referência religiosa, porque se acham acima desta situação, o que cedo ou tarde este indivíduo que não lê ou que não procura, ele vai ter que recuperar este tempo perdido. Mas, omitindo-se assim de agir esses que não querem tomar contato em conformidade com os seus fundamentos. E o Evangelho também, ele é um livro divino. E enquanto permanecermos na cegueira da vaidade e da ignorância, ele não vai nos expor os seus tesouros sagrados, porque nós não vamos procurar por esses tesouros. Nós nos interessamos, se não formos procurar por religião, aqueles que não se interessam procuram na materialidade, nos prazeres da terra, no ouro, não é? Que se perde, vai ficar aqui. Eles vão procurar o quê? Uma felicidade vazia, algo que não vai preencher o coração de ninguém. Este conjunto de livros dos evangelhos, dos 4 evangelistas, necessita, portanto, ser conhecido, meditado e sentido, porque seu maior objetivo é de nos renovar e aprimorar-nos intimamente. É aquilo que nós conversamos lá no início, não é? Richard Simonetti, enfatiza: a leitura da Boa Nova não se destina aos outros, entre aspas. Ela deve falar à intimidade de nossa consciência. Não devemos usá-la para fiscalizar o semelhante, e sim como orientação para o nosso próprio comportamento. No Evangelho, encontramos sempre 2 orientações precisas e inconfundíveis. É preciso edificar o bem. Edificar o bem é construir o bem dentro de nós. É preciso eliminar o mal, este mal que já existe dentro de nós, ou que ainda existe dentro de nós. Podemos afirmar que a mais consistente divulgação do Evangelho ocorre por meio de nossos atos. E ao aplicarmos suas lições, damos a mais perfeita demonstração de que as assimilamos. Não nos basta somente ler, nós precisamos praticar. A prática
do Evangelho faz com que o indivíduo melhore, que ele consiga capacitar a sua qualidade individual das imperfeições, livrá-lo daquelas imperfeições que nós acabamos de comentar. O Evangelho e o Espiritismo. O Espiritismo cristão é a revivência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus, mas lança novo entendimento sobre os seus ensinos. E a nossa doutrina espírita é alicerçada, como falamos, sobre o que? Estes ensinamentos de Jesus contidos no Evangelho. Algumas lições do Cristo se apresentam de forma velada. Foram elas então explicadas pela doutrina espírita que, através dos seus postulados, busca conscientizar o indivíduo. Por que algumas dessas lições do Cristo se encontravam, não é? Ou se encontram de forma velada nos evangelhos? Porque o Cristo falava para uma pleiade, para pessoas de uma determinada cultura de época. Então, havia a necessidade de transformar essas lições, de entender essas lições à medida que o mundo experimentava o seu progresso. E é isso que a doutrina espírita, através de Allan Kardec, o nosso codificador, tratou de fazer, convidando também irmãos espirituais para que eles nos ajudassem com seus depoimentos no próprio Evangelho para que pudéssemos entender ainda mais. O Espírito Emmanuel nos diz o seguinte: tanto na mensagem do Evangelho quanto na mensagem do Espiritismo, o que prevalece, acima de tudo, é a responsabilidade para cada um de nós. Responsabilidade de sentir e pensar, de falar e fazer. Nós temos que sentir, pensar, realizar, trazer o Evangelho para a prática, depois de nós aprendermos. No labor da doutrina, temos de convir que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, pelo qual precisamos fornecer o testemunho da verdade. E dentro do nosso conceito de relatividade, todo o fundamento da verdade da Terra está em quem? Em Jesus Cristo. Em seu aspecto religioso, o Espiritismo é o próprio cristianismo, mas apresentado em sua feição clara e simples, para que Jesus seja compreendido na essência dos seus ensinamentos e exemplos. E aqui nós retornamos a um ponto extremamente importante. A doutrina espírita, ela não é a única. Ela não é a dona do Evangelho e muito menos das palavras de Jesus. Nós estamos dizendo neste texto, colocando neste texto, as condições às quais o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, foram feitas, construídas, edificadas pelo codificador da nossa doutrina, Allan Kardec. Mas todas as religiões cristãs precisam entender que é importante nós formarmos uma corrente com um pensamento único, que é o pensamento em Jesus Cristo. Palavras de Chico Xavier. O Evangelho de Jesus na doutrina espírita representa uma luz a me mostrar a imensidade do esforço que tenho a fazer para melhorar-me. E isto serve para todos nós. Estas palavras do nosso querido Chico Xavier são aquelas palavras sábias, como sempre foi, que indica a cada um de nós a necessidade desta melhora. O Evangelho é exatamente para isto. É para que possamos melhorar a nossa condição, é para que consigamos aplainar os nossos defeitos, como nós falamos, é para que consigamos encontrar o caminho do bem com mais facilidade e nos orientarmos dentro dessas palavras de Jesus, que, como ele mesmo dizia,
eram as palavras que o Pai queria que ele colocasse para nós. Não nos enganemos nem nos afastemos deste livro fantástico, deste livro que é um ícone para nós em todos os sentidos. O Evangelho e o Evangelho segundo o Espiritismo para a nossa doutrina devem significar para o cristão a sua redenção e a sua salvação. Amigos do nosso canal Vanguarda Espírita, inscrevam-se, toquem lá no sininho para receberem as novidades, compartilhem o nosso canal e não esqueçam do joinha que nos ajuda demais. Muito obrigado a todos!